Olá, o meu nome é Bruna, eu tenho 24 anos, eu faço atualmente faculdade de odontologia e sou estudante de logosofia. Para aqueles que não conhecem, a logosofia é uma ciência que me oferece ferramentas para que eu possa ir conhecendo a mim mesma e me aperfeiçoando de uma forma consciente. Então, o autor sugere, que eu aplique esses conhecimentos na minha vida e estude os seus resultados, né, para que eu vá fazendo esse experimento comigo mesma. E na minha realidade, né, no que eu observo na minha vida, eu vejo como isso faz com que eu viva de uma forma muito mais leve e permite com que eu me sinta muito mais dona de mim e do meu próprio destino. Então, já um pouquinho sobre esse assunto, né? A gente vai tratar hoje sobre uma coisa que eu gosto muito de estudar, que é a edificação de uma nova vida. Vamos tentar entender primeiro, melhor o título dessa reunião, para a gente já ir preparando as mentes. Eu vou fazer algumas perguntinhas, né? Eu e a Laís, durante a atividade de hoje. Então, aproveitem para pensar um pouquinho sobre elas, quem quiser anotar alguma coisa, tá? Para a gente, cada um, ir aprendendo um pouquinho mais a olhar para dentro de si mesmo e reconhecendo essas respostas. O que vem na mente de cada um quando vocês leem esse título? A edificação de uma nova vida. A palavra edificação, para mim, remete muito à construção, né? Prédio, eu penso em alicerce de prédio também. Então, para mim, o que vem de principal, assim, se eu fecho os olhos e penso nesse título, é o fundamento de um prédio. E aí eu penso na quantidade de material que é gasto para construir esse fundamento. Por que não começam a construir de uma vez? Então, construindo um prédio aqui na frente da minha casa já faz algum tempo, bem barulhento. E demoraram muitos meses para regularizar o terreno e construir a fundação. E aí a gente olhava de fora, parecia que não estava acontecendo nada, né? Mas todo dia um bate-bate ali. O que acontece se eu construo um prédio em cima de um terreno sem que antes haja um preparo? Não é a minha área, mas eu imagino que não dê muito certo, né? E unindo essa imagem do prédio ao tema de hoje, eu penso que durante a vida, né, especialmente nessa idade de jovem, assim, entre os 18, 30 anos, né, é o momento em que a gente mais faz decisões importantes para o futuro, né? Que a gente está fazendo mesmo, construindo ali, preparando um terreno para garantir que o prédio seja estável no futuro. Eu vou perguntar para cada um de vocês: o que vocês estão fazendo para preparar esse terreno? Será que eu estou criando bases sólidas para o meu futuro? E qual que é o primeiro passo para construir esse futuro? É hoje, né? Eu vejo que é efetivamente criando a vida que eu quero. Ou será que eu posso só ir deixando a vida me levar? E daí depois a gente vê o que acontece. Porque eu tenho aprendido aqui na logosofia que eu posso viver uma nova vida se eu me permitir. E como assim uma nova vida, né? Porque o tema de hoje é a edificação de uma nova vida. Que vida nova é essa que eu quero construir? Eu vou ler um pouquinho sobre o que o autor da logosofia ensina em um dos seus livros. O ser é uma sucessão de seres. Por conseguinte, de cada um depende que o ser de hoje não comprometa o de amanhã, criando-lhe problemas ou obrigando-o a enfrentar as situações que o primeiro não teve a valentia de enfrentar. Aquele que empenha com certa leviandade sua palavra ou seus bens, aquele que assina compromissos de cujos vencimentos o ser de amanhã deverá se responsabilizar, não criou para este os graves problemas ou dificuldades extremas a que você aludiu? Ocorre geralmente que se pensa egoisticamente no ser de hoje, sem sequer se lembrar do de amanhã. Não obstante, há aqueles que, realizando dignos esforços, pensam nesse último, para que esse ser de amanhã, que será ele mesmo, possa desfrutar uma situação folgada e feliz.
Eu gosto muito desse trecho. Ele é um pouquinho longo, né? Bem denso, mas eu vejo que ele é muito importante. Bem diferente, né, do que a gente está acostumado. O que chama mais atenção para cada um de vocês? Eu gosto muito de fazer esse exercício de, depois de ler um trecho, tentar lembrar o que mais me chamou a atenção. Porque normalmente é aquilo que eu mais preciso estudar, ou aquilo que está mais presente na minha vida. Vocês percebem isso acontecendo na vida de vocês? Deixar as coisas para outro dia, né? Coisas que eu podia resolver hoje que eu vou deixando para resolver depois, amanhã eu vejo, amanhã eu penso sobre isso. Já se viram criando problemas pro ser de amanhã? Eu deixo uma loucinha na pia, né, para lavar depois, e aí amanhã chega e tá ali me esperando, né? O que significa isso? Que o ser é uma sucessão de seres. Eu sempre gostei de me antecipar nas minhas decisões, para que quando chegasse o momento de eu fazer a decisão final ali, definitiva, eu já tivesse tido tempo para pensar bastante sobre ela e aí fazer uma decisão acertada, né? E quando eu fui fazer o vestibular, não foi diferente. Eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu já queria ter bem certo o que eu queria ter de profissão. E estava muito agoniada porque eu ainda não tinha essa resposta pronta, né? 2, 3 anos antes ali de efetivamente prestar o vestibular. E aí, para que eu pudesse ficar mais tranquila, eu comecei a já me preparar. Comecei a pesquisar sobre as possibilidades do que eu podia fazer, né? Eu conversava muito com pessoas que tinham profissões parecidas com as que eu estava cogitando. Pesquisava na internet vídeos das pessoas falando como é que era, pesquisava no site da universidade como é que era o curso, né? Mas ainda assim eu não tinha me decidido, e tinha várias perguntas na minha mente. E nesse período eu era adolescente, eu já frequentava a Fundação Logosófica aqui de Florianópolis, e um dia a gente estudou sobre um conceito que a logosofia apresenta, que é o de lei de herança. Então, resumidamente, né, de uma forma bem simples, a lei de herança é uma das tantas leis universais que, como o nome já diz, regem o funcionamento do universo e de tudo que ele compõe. Aqui no canal do YouTube tem alguns vídeos sobre o tema, né, inclusive sobre lei de herança. E no site da Logosofia também tem vários outros conteúdos sobre isso, para vocês se aprofundarem um pouquinho mais. Esse foi só um resuminho, assim, muito rapidamente, para vocês entenderem. Então, pensando naquele trecho que o ser é uma sucessão de seres, né, e relacionando agora com a lei de herança, eu vou herdar amanhã o ser que eu fui hoje, né, e assim sucessivamente. Então, eu herdo aquilo que eu construí, né, aquilo que eu me fiz merecer naquele momento, nem a mais e nem a menos. Faz sentido isso para vocês? Que eu possa herdar a mim mesma em vida? Acho que cada um olhando para dentro da sua realidade, da sua vida, consegue perceber esses movimentos sutis, assim, né? De como eu herdo a mim mesma, a realidade que eu deixei para mim. E aí, de duas, uma. Eu vejo que esse conhecimento, ou ele me tranquiliza, porque eu sei que estou fazendo a minha parte, né? E sei que vou herdar algo positivo no futuro, porque eu tenho trabalhado hoje para isso, ou me preocupa, né? Porque eu sei que estou em débito comigo mesma e que lá na frente eu vou colher frutos não tão bons. O que cada um sente em relação a isso? Vem algo positivo ou algo negativo dentro de vocês? Isso é algo que está nas mãos de cada um, né? Aqueles que não se sentem tão bem ainda estão em tempo de mudar essa realidade. E naquele momento que eu estava vivendo, esse conhecimento me fez ficar muito tranquilo. Porque eu via que eu estava trabalhando muito para que no futuro eu fizesse uma decisão acertada. Eu lembro muito claramente que eu pensei assim, né? Poxa, eu tô dando o máximo de mim agora. Eu estou estudando bastante aqui no colégio, estou pesquisando muito sobre o que eu quero fazer. Então, eu mereço fazer a decisão certa. Eu lembro que eu pensei, né? E aquilo para mim foi tão tranquilizador, assim, eu me senti tão acolhida por esse conhecimento.
Então, naquela época, com 15 anos, isso ficou muito claro. Assim, eu tive a convicção de que eu ia fazer a decisão certa. Naquele momento, eu ainda não sabia que decisão seria, não tinha a menor ideia do que eu ia decidir. Mas eu sabia que eu estava fazendo a minha parte, né? E eu estava me tornando merecedora daquele futuro, né? Daquela tranquilidade no futuro para fazer a minha decisão. E aí, quando chegou o momento de decidir definitivamente, foi um processo muito natural, porque eu já tinha reunido dentro de mim todos os recursos que eu precisava para aquilo. E essa experiência foi muito marcante para mim, porque foi a primeira vez que eu consegui aplicar o ensinamento da logosofia na minha vida e sentir o seu resultado. Porque como eu trouxe ali no início, essa é a ideia da logosofia, né? Que eu aplique dentro da minha vida esses conhecimentos, que a minha vida seja um campo experimental, já que a logosofia é uma ciência, né? E a ciência, assim, a gente tem um método e aplica na vida e vai fazendo testes. Eu sugiro que vocês façam esse exercício de pensar em vocês mesmos no futuro. O que que cada um quer colher amanhã? Daqui 5, 10 anos? E o que que vocês têm feito para isso? Estão se fazendo merecer? Em que parte dessa edificação de uma nova vida vocês estão? Estão recordando dessa herança, né, que me ensina que eu herdo a mim mesmo? Estão pensando nesse ser que vocês vão ser no futuro com carinho? Ou estão deixando um monte de problema para ele resolver? Então, quando eu fico pensando, né, quando eu for mãe, eu quero ser mais paciente do que eu sou hoje, porque eu acho que eu não tenho paciência suficiente para isso. Então, desde já, eu preciso ir cultivando essa paciência. Quando eu for, né, me formar, ter o meu consultório, eu quero ter segurança para atender bem os meus pacientes. Então, eu preciso me capacitar profissionalmente hoje para isso. E eu vejo que esse tipo de coisa que eu posso fazer por mim mesma hoje é um presente para a Bruna de amanhã, né? Desde as coisas mais simples. Quando eu deixo a roupa que eu vou usar separada na noite anterior, por exemplo, né? E aí de manhã, quando eu acordo, já está tudo pronto. Ou até as questões mais importantes da vida, né? É tão bom quando a gente consegue olhar para trás e sentir gratidão por aquilo que a gente já fez, né? Que hoje nos proporciona viver uma realidade melhor, mais tranquila. E quando eu deixo ao acaso, será que as coisas acontecem porque é o meu destino? O que que vocês pensam? Será que cada um já é predestinado a algumas coisas? Ou a gente pode ir construindo esse futuro, esse destino, né? O que que eu estou fazendo em relação a isso? Vou passar a palavra para a Laís. Boa noite, meu nome é Laís, eu sou estudante de medicina e eu também estudo filosofia. E sobre esse ponto que a Bruna trouxe sobre o destino, essas são algumas perguntas que eu já me fiz algumas vezes. Eu sou a mesma pessoa que há um ano atrás? Há 5 anos atrás? Qual que foi o caminho que eu percorri para ser quem sou hoje? Será que eu sou hoje? Hoje eu sou quem sou por uma questão de sorte? Sobre isso, eu queria trazer um trecho da bibliografia logosófica que está no livro Mecanismo da Vida Consciente. A evolução consciente começa, em nosso conceito, com o processo que conduz o homem ao conhecimento de si mesmo. Estamos falando da evolução ativa, fecunda e positiva, não da lenta e passiva, que arrasta os seres humanos para um destino comum. Eu venho compreendendo que tudo na natureza evolui com o tempo. As organizações celulares vão ficando mais complexas, os organismos vão se adaptando, as tecnologias vão ficando mais sofisticadas, e da mesma forma eu, com o passar do tempo, vou percorrendo um caminho de evolução. Mesmo que eu não perceba, eu evoluo. Mas é uma evolução lenta, passiva, em direção a um destino comum. Mas a partir do momento que eu conheço a mim mesma, a minha evolução ela se torna ativa, fecunda e positiva, como diz ali o trecho, né? É uma evolução mais rápida que não me leva a um destino comum.
Quando eu sei quem sou e aonde quero chegar, isso me dá confiança e me permite forjar um destino que eu quero, edificando uma nova vida. Mas então, qual vida é essa que você quer edificar? Frente ao meu futuro, eu vejo que eu nem sempre tenho as respostas exatas, onde eu vou morar, com quem eu vou trabalhar e outros detalhes. Mas hoje, com a logosofia, eu venho conhecendo a mim mesma e descobrindo qual destino eu quero traçar. Eu venho descobrindo que nesse caminho de construção da minha vida, eu preciso ter um norte para me orientar. Qual que é esse norte? Esse norte é a superação. Mesmo que não pareça, às vezes, a gente sempre tem algo que pode melhorar. E não é porque eu nasci assim que eu preciso ser dessa forma para sempre. O que eu venho aprendendo é que a superação ela traz alegria e que eu posso me esforçar para me superar em todos os campos da vida. E fazer esse esforço para me superar, manter o equilíbrio na vida, é um objetivo, é algo que me ajuda a manter minhas energias internas. Quem você quer ser daqui a um ano? Se pudesse escolher uma característica para melhorar nesse um ano, o que escolher? Ou então uma situação que quer viver de uma forma diferente? Gostaria de ter mais disposição, ser mais paciente, ser mais generoso, melhorar a relação com alguém? Em relação aos meus próprios planos, eu posso dizer que eu tenho objetivos em diferentes áreas da vida, mas eu quero ser confiante, quero ser mais constante, quero me adaptar melhor aos desafios. E observando quem eu era um ano atrás, eu percebo que eu consegui me superar em alguns aspectos. Um desses aspectos, por exemplo, é minha capacidade de me adaptar. Esse ano eu vivi uma realidade diferente. Eu me mudei, a rotina se tornou mais intensa, comecei um relacionamento, e diante de tantos desafios, eu me vi muitas vezes resistindo às mudanças que precisava fazer. Eu que estava acostumada a morar sozinha, perto da faculdade, fazer as coisas do meu jeito, na minha hora, precisei aprender a conciliar minhas vontades, meus horários com de outras pessoas. E quando eu penso, né, no que eu vivi, essas mudanças, eu vejo que foram mudanças muito felizes na minha vida. Mas nem por isso essas mudanças vieram sem lutas internas, né? Percebo que eu precisei em muitos momentos lutar contra pensamentos como os da rigidez, da teimosia, da inadaptabilidade. Pensamentos que estão no meu mundo interno e que me tiram energia, que propiciam a reclamação, os conflitos. Na minha realidade, eu vejo que eu sempre fui alguém que gosta de se planejar com antecedência, de se organizar, que não gosta muito quando as coisas não saem da forma que planejou. Eu vejo que, por um lado, eu tenho muitas virtudes, características boas, mas, por outro, tenho muitos pontos ainda a superar, muitos pensamentos como esses que eu falei, que eles atrapalham a minha vida e eu quero combater. Eu vejo que, em relação a esse último ano, né, só esse trechinho da vida, eu percebo que as experiências que eu vivi me permitiram ser uma pessoa melhor em vários aspectos e edificar uma nova vida. Isso porque, ao identificar esses pensamentos por trás das experiências, ao tomar contato com essa realidade interna, eu comecei a ter consciência disso. Percebi como que esses pensamentos, como o da rigidez, me atrapalham e decidi traçar um processo de superação consciente, rumo ao ser que eu quero ser, um processo consciente. E quem que eu quero ser? Quero ser alguém flexível, conciliadora, paciente. Quero lidar com os desafios com alegria. Quero cultivar meus vínculos. Eu tenho muitos pontos a me superar ainda, com certeza. Mas se o ser é uma sucessão de seres, eu deixo a reflexão. Que ser sou hoje? Que ser quero ser amanhã?
Por fim, eu vou ler mais um trecho aqui da bibliografia logosófica. Concentre os afãs de sua vontade no grande objetivo da vida, que é o de superação, o aperfeiçoamento. Esse objetivo é o incentivo que deve impulsioná-lo em todos os momentos de seu existir. Mas não se conforme em ser melhor nisto ou naquilo. Ser melhor significa sê-lo em tudo. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aqui seu curtir, se inscreve no canal e clica aqui na descrição do vídeo para acessar o link para as redes sociais da Fundação Logosófica e no link para se inscrever no curso gratuito de Logosofia. Muito obrigada pela participação e até a próxima.